Vamos para o nosso quarto erro. O erro muito comum é planejar o dia, mas planejar o dia sem nenhum intervalo, sem considerar que você é um ser humano, né? Sem considerar que você é um ser humano e por isso você lota a sua agenda de coisas como se fosse possível ficar aí direto, da mesma forma, produzindo, né, no mesmo ritmo, das 8 às 5, das 9 às 6, aí dentro do seu horário de trabalho. Então, esse é um erro bastante comum, e na pesquisa clínica é muito comum nós vermos o relato de pessoas que ficaram em reuniões, né? Então, às vezes, nem foi ela que marcou, né, aquelas reuniões, mas que fica ali o dia todo, e além de todas as reuniões, ela coloca ali mais 10 tarefas que ela precisa entregar no dia. E aí não tem espaço mesmo para fazer tudo, né? Não dá para fazer tudo, não tem milagre, como a gente vem falando desde o primeiro dia sobre equilíbrio pessoal, profissional, gestão do tempo, produtividade. Como a gente vem falando, todo mundo tem 24 horas, as mesmas 24 horas, e o que difere como cada um vai lidar com essas horas, como cada um vai colocar o seu foco em cada uma das atividades que precisam ser feitas naquele dia, e se é possível fazer todas aquelas atividades naquele dia. Então, é muito comum a gente superestimar, né, as horas, a gente achar que uma coisa é rapidinho, e gente, é pouca coisa que é rapidinho, a gente tem que pensar em todas as etapas, né, no trabalho doméstico, muitas vezes a gente acaba vendo isso também, né, então a gente fala assim, vou fazer um arrozinho aqui rapidinho, gente, o arrozinho rapidinho demora 30 minutos para ser feito, né, porque você tem que cortar a cebola, cortar o alho, pelo menos aqui em casa eu faço assim, né, corta a cebola, corta o alho, esquenta a água, porque eu faço arroz com água fervendo, eu sei que há controvérsias aí dessa receita. Esquenta a água, frita o arroz, frita o alho, frita a cebola, frita o arroz, deixa ela cozinhando mais ou menos aí de 15 a 20 minutos, dependendo da quantidade de arroz. Então não tem um negócio rapidinho, né, eu vou fazer. Não, são 30 minutos, fora, nem tô contando a louça que a gente tem que lavar depois, que faz parte de todo o processo. E aí, fazendo uma analogia, né, até com essa questão, né, com o nosso trabalho do dia a dia, quando a gente vai fazer uma tarefa, a gente já tem que colocar todas as etapas da tarefa. Então, se você vai fazer uma visita de monitoria ela tem muitas etapas, porque você precisa fazer o segmento das atividades que ficaram pendentes, você precisa fazer o preparo daquela visita, você precisa tirar relatórios de sistemas, você precisa comprar passagens muitas vezes, reservar hotéis, você precisa olhar na sua agenda o melhor dia, ligar para o centro, fazer o agendamento, na volta fazer o relatório, fazer a carta de segmento, enviar para o centro de pesquisa, e depois disso, alguns sistemas hoje, né, de relatório já arquivam automaticamente o relatório, e outros não, outros você tem que colocar no arquivo, o monitor tem que colocar no arquivo. Então, até você finalizar o processo, todas essas etapas precisam fazer parte do seu processo de planejamento. Então, porque cada uma dessas etapas vai também ocupar uma determinada, né, número de horas ou número de minutos ali dentro da sua agenda. Então, tudo isso precisa ser planejado. E entre essas tarefas, você vai colocar o quê? Os intervalos. Você vai colocar o cafezinho, você vai colocar uma caminhada, ir lá ver o sol, né, fazer um pouquinho de vitamina C lá no sol, almoçar. Muitas vezes a gente tem algum período do dia que a gente precisa fazer um intervalo maior. Então você pode planejar isso para que isso não interfira diretamente na sua produtividade. E ao contrário do que parece, quando a gente para, a gente não está perdendo tempo, na verdade a gente está ganhando produtividade, porque uma pessoa descansada, uma mente, né, o cérebro descansado, ele produz muito mais, vai fazer com que na volta você consiga produzir de uma forma muito mais eficiente. Certo? Muito bem, falamos de 4 erros então. Primeiro erro, não ter um objetivo claro. Segundo erro, ter uma visão limitada. Terceiro erro, querer ser o mestre da memória. Quarto erro, planejar o dia todo sem nenhum intervalo, como se não houvesse nenhum limite de tarefas, né? Como se não existissem
nenhum limite. Lembrando que o tempo é limitado, as tarefas são ilimitadas, mas o tempo é limitado, e é por isso que a gente tem que saber trabalhar com bastante consciência, bastante foco e produtividade.